Olá, professora Sabrina Campos Garopaba. Hoje vamos conversar um pouco a respeito das soluções. Para isso, vamos utilizar este mapa conceitual, lembrando que a leitura dele precisa ser feita da esquerda para a direita. Então, nos concentrando nessa parte de cima, em amarelo mais claro, nós temos que as soluções, elas fazem parte de uma das classificações de misturas. O que é mistura? Mistura trata-se de uns sistemas, ela pode ser constituída por sistemas homogêneos ou heterogêneos. Lembrando que os homogêneos são aqueles constituídos por uma fase, por exemplo, água e açúcar, e heterogêneos constituídos por duas fases, por exemplo, água e óleo. As misturas, elas podem ser classificadas em coloides, suspensões e soluções. Coloides são substâncias, são misturas que possuem partículas de tamanho entre 1 e 100 nanômetros. Lembrando que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Exemplo de coloides é a gelatina. Nós temos também as suspensões. As suspensões, elas são formadas por misturas de duas ou mais fases em que as partículas formam grandes aglomerados de tamanho maior que 100 nanômetros. Um exemplo, água e areia. E por fim, a gente tem aí as soluções. As soluções, elas são partículas constituintes que possuem átomos, íons ou moléculas menores que 1 nanômetro. Então veja que isso não é possível de ser visualizado nem no microscópio, nem no ultramicroscópio, são partículas muito, muito pequenas. As soluções, elas podem ser classificadas também pelo seu estado físico, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Um exemplo aqui de solução sólida é a aliança de ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma solução constituída por 75% de ouro e 25% de cobre, portanto é uma liga metálica. Exemplos de soluções aqui, nós temos a água do mar, cujo solvente é a água e que possui vários solutos dissolvidos nela, vários tipos de sais, prioritariamente aí o cloreto de sódio. Logo embaixo a gente tem aí o famoso cafezinho da manhã, café com leite, certo? Que também é uma solução líquida. E mais aqui embaixo eu tenho o ar atmosférico, que é constituído por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e depois por outros gases. Então vejo que aqui eu tenho os três tipos de soluções, classificadas de acordo com o seu estado físico. As soluções, elas possuem características, e elas são constituídas por solutos e solventes, certo? O que seria o soluto, ok? O soluto, ele é a substância que está sendo dissolvida. O solvente é a substância que está efetuando a dissolução. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um cafezinho preto com açúcar. O açúcar é o meu soluto, é o que está sendo dissolvido. E o café é o que está efetuando a dissolução. Portanto, é o meu solvente, ok? Bom, o que é importante saber também é que durante o nosso dia a dia, ou mesmo na indústria ou no laboratório, nós preparamos diversas soluções. Existem diferentes formas de representar a relação entre a massa do soluto presente em um volume de solução. As principais delas estão dispostas aqui, tá? Eu vou, num primeiro momento, me ater a falar sobre a concentração comum, certo? O que é a concentração comum? Concentração comum é a representação entre a massa do soluto e o volume de solução. Um exemplo aqui é essa representação aqui, são essas embalagens, esses rótulos de soluções padrões, e aqui está assim, ó, solução padrão de cromo, 100 miligramas por litro. 100 miligramas por litro, então essa é a concentração da minha solução. É a concentração da solução padrão de cromo nesta solução, certo? Então é a forma de representar. Vamos voltar lá para aquela ideia do cafezinho com açúcar
Só para a gente fazer um exemplo aqui muito rápido. Vamos imaginar que eu preparei o meu café com açúcar. Eu coloco 10 gramas de açúcar para um volume de 100 ml de café, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando na fórmula da concentração comum, que é a massa do soluto pelo volume de solução. 10 dividido por 100, eu vou ter 0,1 gramas por ml. Então, essa é a minha concentração da minha solução aí do meu cafezinho, certo? Então, essa é a primeira forma de representar, é a concentração comum. Depois, vamos pular aqui para o título, certo? O título é uma outra forma também de representação, de representar a relação entre a massa do soluto e, neste caso, quando a gente fala em título em massa, seria a massa do solvente. Então, qual é a definição de título em massa? A definição do título em massa é a fração, e aqui eu estou percebendo, estou visualizando a fração, é a fração que indica a massa do soluto contido em uma determinada massa de solução, certo? Então, essa massa, esse título também pode ser expresso em percentual. Um exemplo aqui é o rótulo dessa embalagem aqui. Isso aqui é um whey, que é vendido no mercado, e aqui pelo rótulo está dizendo o seguinte, que eu tenho 21 gramas de proteína por 250 gramas do produto. Então, focando no soluto, que aqui no caso é o percentual de proteína, é a quantidade de proteína, a massa de proteína, qual vai ser o meu título? O meu título vai ser 21 gramas dividido por 250 gramas, que trata-se então da massa da minha solução, certo? Que é o produto inteiro aqui, é o produto como um todo. Aqui essa embalagem toda tem, o conteúdo dessa embalagem tem 250 gramas. 21 dividido por 250, eu tenho 0,084. Então, esse é o título da minha solução. Normalmente, ele é representado em percentual. Então, eu multiplico isso aqui por 100% e vou ter 8,4%, certo? Então, o que é esse 8,4%? É a fração da massa do meu soluto pela massa de solução. Outra forma, então, de representar é o título em volume, muito utilizado quando, por exemplo, o meu soluto for for algo líquido. Não precisa ser necessariamente um sólido. O meu soluto não precisa ser apenas sólido. Exemplo aí clássico disso, e aí só para lembrar aqui, antes de passar por exemplo, que a definição do título em volume é uma fração, e aqui eu tenho a fração novamente, é a fração que indica o volume do soluto contido em um determinado volume de solução. Ok? Isso também pode ser representado em termos de percentuais. Aqui eu tenho, então, por exemplo, o álcool. Aqui está escrito o seguinte, álcool 70%. O que significa álcool 70%? Claro que aqui a embalagem ela tem 50 ml. Mas, só para simplificar, significa o seguinte, que se eu tiver, por exemplo, um frasco de 1000 ml de álcool, significa que 700 ml são de álcool, o resto é água. Então, essa daqui é o percentual, é o meu percentual, então, do soluto pelo volume de solução, pelo volume da solução contida, então, nesse frasco. Se eu quiser saber quanto que eu tenho aqui, eu só faço uma regrinha de 3, quanto que eu tenho aqui em 50 ml. Um outro exemplo é aqui essa representação aqui, um rótulo de cachaça. Aqui está dizendo cachaça multidestilada. Aqui eu tenho um volume total de 700 ml e o meu título é de 38%, certo? Então, 38% deste volume aqui é constituído, então, por álcool etílico. Ok. Visto isso, eu também tenho outra forma de representação da concentração, que pode ser na forma de concentração molar, certo? Que isso aqui vocês também conseguem visualizar, certo? É uma outra forma de indicar, então, a quantidade, só que nesse instante, nesse caso aqui, o que eu faço
é indicar a quantidade, que eu faço é indicar a quantidade de átomos, a quantidade em mols de soluto presente numa determinada solução, expressa em litros, ok? Então, também é uma outra forma de indicar, só que ao invés de eu indicar, por exemplo, como na concentração comum, por exemplo, 80 gramas por litro, eu vou indicar 2 molar, certo? Ou 2 mols por litro. Aqui mais embaixo, eu coloquei também a fórmula da densidade, certo? E por que eu fiz isso? Na verdade, por quê? Porque a fórmula da densidade ela é muito semelhante à fórmula da concentração comum. É fácil da gente confundir isso. Veja que aqui a densidade é a massa dividido pelo volume. A fórmula, ela na verdade é a mesma. Só que tem um detalhezinho importante. A concentração aqui, essa massa, eu estou me referindo à massa M1, massa do soluto. Lembra que aqui do lado a gente falou que sempre quando eu estiver me referindo numa fórmula ao soluto, eu vou utilizar esse número 1 e ao solvente o número 2. Veja que aqui na densidade eu não utilizo nenhum nem outro, então eu estou me referindo à massa da solução dividido pela massa do volume. Então densidade é uma coisa, concentração é outra. Obrigada, me coloco à disposição aí para retirada de dúvidas. Um abraço.